bom dia, boa tarde, boa noite novamente, né? Agora estou aqui com o OpenBoard, uma lousa digital gratuita também, que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre ela, né? Para quem me conhece sabe que eu sou fã do Whiteboard, né, da Microsoft, mas o OpenBoard também aparece como uma alternativa, uma solução. Ela também é bem intuitiva e nos traz muitas funções bem legais para trabalhar em aula. Sendo que, vamos começar a trabalhar com ela. Tem uma barra de navegação ali em cima e a paleta da OpenBoard que fica aqui na parte inferior da tela. Na parte superior, uma das coisas que eu acho bem legais, pode-se alterar o fundo. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar com esse fundo que tem as linhas, tá? Tem o fundo branco, tem esse fundo com linhas pretas, essa malha quadriculada para fazer gráficos e etc. Quem dá aula de matemática, né, nas ciências exatas, vai ver que essa ferramenta é muito legal para fazer a construção de alguns gráficos. Mas voltaremos às linhas, né? Então aqui, a partir desse momento, eu posso trabalhar com a função caneta, né? Que é essa primeira função que aparece aqui na barra inferior. Sendo que na barra superior, eu posso escolher as cores que eu quero trabalhar, ou, por exemplo, a espessura da linha que eu quero escrever. Então, coloquei o vermelho com a primeira espessura. Olha só como fica fininho o número. Ah, professor, mas eu quero trabalhar com um número um pouco maior. Então, ó, coloca na segunda espessura. Olha o número 2 como ficou. Ou a terceira espessura, olha o número 3. Certo? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa um pouco mais chamativa, né? E aí prefere trabalhar com essa espessura um pouco maior. Aqui, vou escrever meu nome para vocês. Rodrigo. Por que eu escrevi meu nome desse jeito? Para a gente dar uma olhada em como que funciona a borracha. A borracha também trabalha com 3 espessuras. Se eu quero apagar algo bem pequenininho, eu uso a primeira espessura, olha só, é mais fácil de controlar. A segunda espessura, eu já não tenho tanto controle mais, mas eu consigo apagar regiões maiores. Já a terceira espessura, às vezes a gente errou tudo que escreveu ou quer simplesmente limpar uma parte do quadro, olha só, ela apaga toda de uma vez, certo? Voltando aqui então para a caneta, né? Ah, tem coisas que eu não consigo escrever com a caneta, Rodrigo. Tem coisas que eu prefiro que sejam digitadas, né? Pois bem, não há por mal. A OpenBoard também faz isso. Tem essa funçãozinha aqui, ó, com a letra A, que eu posso adicionar um texto. Então eu venho aqui, clico nela e clico na onde eu quero adicionar um texto. Então vamos supor, hoje nossa aula é sobre biomas, tá? Ah, Rodrigo, não gostei dessa cor, não gostei dessa fonte. Você pode alterar a fonte aqui no F. Então, ó, estou trabalhando com Times, mas sei lá, quero trabalhar com a fonte Arial. Ok, pode trabalhar. Pode riscar, sublinhar a fonte, coisa do tipo, né? Aumentar o tamanho, tudo mais. Mas o tamanho tem como a gente aumentar por aqui também. Ah, Rodrigo, eu quero que fique escrito de azul. Muda para azul. Olha o título aqui, então. Biomas. Coloquei o título. Ah, quero que o meu texto fique maior, quero que ele fique menor. Não gostei de onde o meu texto está. Então clica aqui na caixa cinza, olha, você pode arrastar o texto e tudo mais. E aí fica mais fácil de organizar a aula, né? Consegue colocar um começo e tudo mais. Bom, a única coisa que eu não gostei do OpenBoard é que ele tem uma função para adicionar imagens que é um pouquinho mais complicado. Exigiria uma outra videoaula explicando como adicionar imagens a ele. Entretanto, ele compensa isso com algumas outras funções. Quais funções essas? Tem, por exemplo, as funções formas. Então, você tem forma geométrica, caixa de texto, tudo que pode ser adicionado ali, ó, o balãozinho, para a gente poder fazer a aula, certo? De diversas cores. Tem algumas figuras, né, até tridimensionais, no caso do cilindro aqui. Tem também outra função que é importante nele, são os aplicativos que ele dá para a gente. E é aqui que fica interessante. Ele tem aplicativo para régua, compasso, transferidor, esquadro, calculadora, construção de gráficos e as notas. Então, por exemplo, durante a aula, toda hora tem aquele aluno perguntando: Rodrigo, quanto que vai ser a prova mesmo? Sempre você responde essa pergunta 3 vezes durante a aula, né? Então aqui, ó, tu pode vir e adicionar uma nota. Avaliação trimestral no dia 9/4. Tá aqui. Pode deixar do ladinho ali durante a aula.
o aluno que tiver com dúvida, se ele der uma olhada na nota, olha só, junto com a aula você pode deixar o recadinho da avaliação, enquanto trabalho com a Open Board. Como eu falei, funciona com a mesa digitalizadora, fica bem bacana, né? O principal teste que eu faço para ver se funciona bem ou não é resolver uma equação. Então, por exemplo, eu venho aqui, sempre coloco uma equaçãozinha, vou usar a cor preta, né? Então eu coloco ali, ó, 2x mais 3 igual a 15. E aí eu vou e resolvo com a minha caneta, com a minha mesa digitalizadora. Se eu achei que a resolução ficou bacana, né, se ficou bem escrito, bem legível, bom, é um quadro que eu vou utilizar em aula. A questão de ficar legível ou não também passa muito pela letra do professor, né? Minha letra não é tão bonita, mas dá para entender. Por exemplo, aqui, ó, ficaria tudo bem organizadinho. Ó, eu consigo escrever uma equação de maneira com que todos que estão assistindo a aula conseguem entender o que está acontecendo. Então, dessa forma eu considero sim que a Open Board é legível. Quero dar uma ênfase maior para o resultado que eu encontrei. Tem uma funçãozinha aqui, ó, que eu trabalho como se fosse um marca-texto. Posso vir aqui e marcar em cima da resolução que foi encontrada. Então, sim, a Open Board é super legal, né? Ela é bem intuitiva de mexer e conforme a mesma coisa que eu falei lá na Whiteboard, a gente aprende com o tempo, aprende fuçando. Beleza, gente? Qualquer dúvida, então, vocês podem me procurar, que estarei disponível se souber as respostas para ajudá-los.